galerinha, tudo bom? Seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso intensivo. Hoje nós vamos dar continuidade às funções oxigenadas. Hoje a gente tem a nossa segunda aula de funções oxigenadas, onde nós vamos trabalhar com a função aldeído. Da mesma maneira que eu trabalhei com os álcools, eu vou também trabalhar com os aldeídos. Dois grandes objetivos nessa aula. Primeiro, aprender a identificar a função aldeído. Identificação é primícia no estudo das funções oxigenadas. Segundo grande objetivo, estudar duas propriedades que são fundamentais na previsão de algumas características desses compostos. Tranquilo? Beleza? Então vamos ser bem objetivo para a gente começar a nossa brincadeirinha. Primeiro objetivo da aula de hoje, identificar a função que? Aldeído. Como eu falei para vocês, toda função orgânica ela apresenta um grupo funcional. O que é um grupo funcional? Um grupo funcional é um átomo ou é um grupo de átomos que caracterizam aquela função. E o grupo funcional da função aldeído é esse aqui, ó. Presta atenção, COOH. Toda vez que você encontrar um composto orgânico com esse grupo funcional, você vai ter a presença da função aldeído dentro dessa substância. Então não se esquece, COOH. Aqui tem um detalhezinho importante. Esse grupo funcional, ele recebe um nomezinho especial. Esse grupo funcional é chamado de aldoxila. Vou até colocar aqui para que você não se esqueça. Esse grupo funcional é o grupo aldoxila. Beleza? Tranquilo? Então vem cá para eu te mostrar dois exemplozinhos importantes. Vou sair da tela até para ficar melhor para você. Olha só, eu trouxe aqui para você dois compostos. Esse composto você tem hidrogênio, carbono O, hidrogênio. Eu quero apenas que você repare nisso aqui, ó. Preste atenção. Olha o que eu tenho aqui, galera. Olha o que eu tenho aqui. Eu tenho o grupo aldoxila, COOH. Então, este composto que eu estou colocando aqui, tá? É um aldeído. Vou colocar aqui pequenininho, ó. É um aldeído. Pronto. Esse aldeído que eu coloquei para você identificar ali é o menor dos aldeídos, chamado de metanal, também chamado de formaldeído. O metanal é a base para uma solução muito famosa chamada de formol. Beleza? Continuando na identificação. Vem cá, vem cá. Eu peguei aqui agora um outro composto. Olha só. CH3, olha agora, COOH. Eu quero que você repare somente nisso aqui. Eu não quero que você repare mais em nada. Eu quero que você repare somente nisso aqui. COOH. Galera, eu tenho aqui novamente a função que? Aldeído. Isso aqui é um outro aldeído, que não importa pra gente agora, porque eu quero apenas que você aprenda o quê? A identificar a função. Tranquilo? Aí você fala assim pra mim, mas Flávio, como é que isso cai? Como é que isso cai? Vem ver como é que isso cai. Vê só, eu te dei aqui, ó, uma substância orgânica. Essa substância que eu coloquei é uma substância, tá, muito utilizada na indústria perfumista para dar fragrância, beleza? Essa substância orgânica, ela apresenta mais de uma função oxigenada. Além de apresentar a função aldeído, ela apresenta uma outra função. Esse tipo de substância, a gente diz que é uma substância que apresenta a função mista. Ela apresenta mais de uma função oxigenada. Qual é o nosso objetivo? Olhar para essa substância e conseguir identificar quais são as funções oxigenadas. Especificamente, olhar para essa substância e saber onde está a função que? Aldeído. Presta atenção que nessa função, eu fiz isso de propósito, a função aldeído ela está escondida. Repara que a função aldeído ela está aqui, ó, galera. Ó, CHO. A função aldeído ela está aqui. Aí você diz assim, não, Flávio, aldeído é COOH.
Não, eu sei que aldeído é isso, mas essa aqui, ó, tá assim, ó, tá escondidinho. Olha só como é que tá. Olha só como é que tá, galera. Olha só como é que tá. Tá vendo? Então aqui eu tenho a função aldeído. Oxe, Flávio, e pode aparecer assim, é? É o que mais aparece. Justamente para pegar aquele fera que ele não entendeu a essência. Ele quis decorar. Ele quis decorar que aldeído é C-O-H. Não. Aldeído é uma função oxigenada que apresenta um grupo de átomos que a caracterizam. Esse grupo de átomos é o quê? É o carbono ligado ao oxigênio através de ligação dupla e o carbono ligado ao hidrogênio através de ligação simples. Esse grupo de átomos ele pode aparecer escondidinho, como apareceu aqui, ó, CHO. Tranquilo? Aí você diz assim, Flávio, essa função só tem a função aldeído? Não! Esse composto ele apresenta uma outra função, que seria essa funçãozinha aqui, que a gente ainda não viu, que é a função éter. Mas não vamos falar dela agora não, porque éter a gente ainda não trabalhou. Beleza? Então, já que a gente sabe identificar, o que a gente vai fazer? Trabalhar com as propriedades. Eu gosto de trabalhar nas minhas aulas presenciais apenas com duas propriedades importantes das funções oxigenadas, que é o quê? O tipo de força que existe entre as moléculas daquela substância e a solubilidade. Com o tipo de força que existe entre as moléculas daquela substância, a gente consegue fazer algumas previsões importantes. E são duas previsões importantes. A primeira, a solubilidade, e a segunda, a temperatura de ebulição. Beleza? Com a solubilidade, a gente já faz a previsão da solubilidade em água. Tranquilo? Beleza? Vem cá para a gente falar um pouquinho das forças que existem entre duas moléculas. Galera, presta atenção. Eu peguei aqui a fórmula estrutural do menor dos aldeídos, que é o metanal, também chamado de formaldeído. Pessoal, devido à presença do grupo aldoxila, o metanal ele é polar. As moléculas de aldeído, devido à presença da aldoxila, devido à presença do COOH, elas são moléculas polares. Presta atenção. Se elas são moléculas polares, não pode existir entre elas dipolo induzido. Tranquilo? O que tem que existir entre elas é o quê? Ligação de hidrogênio ou o quê? Dipolo permanente. Beleza? Só que, para haver ligação de hidrogênio, o hidrogênio tem que estar ligado a FON. O hidrogênio está ligado a FON? Não. Então, galerinha, presta bem atenção. Essa molécula aqui, ela é polar. Só que ela é uma molécula polar, só que não apresenta hidrogênio ligado a FON. Então, a força que existe entre duas moléculas de aldeído é a força que a gente chama de dipolo permanente. Então, a força intermolecular que une duas moléculas de um aldeído são as forças de dipolo permanente. Presta atenção. Entre moléculas de aldeído, ou seja, os aldeídos, eles não realizam entre si ligação de hidrogênio. Os aldeídos realizam entre si dipolo permanente. Beleza? Segunda propriedade importante, que é a solubilidade. Olha só o que eu fiz. Eu generalizei a estrutura de um aldeído. Eu coloquei que o grupo aldoxila, ele está ligado a um radical. Esse radical, ele pode ser um radical de hidrogênio, esse radical ele pode ser carbono, beleza? É um radical. Aí o que eu fiz? Presta bem atenção. Quando o tamanho desse radical é pequeno, ou seja, quando esse radical é formado por hidrogênio, quando esse radical ele é formado por carbonos, vou até colocar aqui, viu? Para que você não fique depois viajando.
esse radical ele pode ser formado por hidrogênio ou carbono. Beleza? Preste atenção. Quando o tamanho desse radical for pequenininho, novamente, quando o radical for o hidrogênio ou o radical ele for formado por um carbono, dois carbonos, quando o radical for pequenininho, a solubilidade desse aldeído em água é o quê? Elevada. Ou seja, esse aldeído ele é solúvel em água. Então, metanal, etanal, propanal, que são o quê? Aldeídos com 1, 2, 3 carbonos, esses aldeídos eles são solúveis em água. Agora, quando você aumenta a cadeia desse radical, quando esse radical é formado por 4, por 5, por 6 carbonos, a solubilidade o quê? Diminui, beleza? A solubilidade diminui por quê? Porque a cadeia hidrocarbônica, ela começa a ficar grande e as características apolares dessa cadeia começam a prevalecer. Por isso que o composto ele começa a ganhar uma característica, um caráter apolar e, consequentemente, a sua solubilidade em água o quê? Diminui. Beleza? Aí você fala assim, eita Flávio, eu vou ter que ficar decorando isso? Claro que não. Eu quero que você entenda. Entenda o quê? Que aldeídos com cadeias carbônicas pequenas são aldeídos onde a característica polar do grupo aldoxila prevalece. Se a característica polar prevalece, ele é solúvel em água. Agora, quando você aumenta essa cadeia carbônica, as características da cadeia hidrocarbônica começam a prevalecer. Então a solubilidade desse aldeído em água começa o quê? A cair. Então a gente não precisa decorar nada, pessoal. A gente só precisa o quê? Aprender. A gente só precisa entender. E essa é a ideia aqui do curso. Que você entenda química, que você deixe de decorar e deixe de pensar que química é só decoreba. Tranquilo? Beleza? Acabamos a nossa segunda função oxigenada, que foi a função aldeído. Beleza? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês estejam gostando do curso. Tranquilão? Um forte abraço, um beijo no coração. Tchau!